Assembleia. Como fã de Futebol Clube do Porto, aproveito também para felicitar o Benfica. Felicitar o Benfica pelo quarto campeonato em 2 décadas, mas estas felicitações vão mais além do que isto. Porque o futebol nasceu e creio que ainda hoje continua a ser um desporto de cavalheiros que se popularizou. E deve ser desta maneira que deve ser encarado. O futebol é uma coisa tremendamente positiva. Claro que tem os seus aspectos negativos, mas eu não vou querer caminhar nessa zona cinzenta. O futebol tem muito mais aspectos positivos do que aspectos negativos e, por isso, nunca poderá ser um instrumento artificial. É uma forma de entretenimento, é uma excelente forma de entretenimento, é uma excelente forma de prática desportiva. E é na prática desportiva que eu gostaria de pegar em seguida. O futebol não é apenas o desporto mais visto, é também o desporto mais praticado a nível mundial. Estatísticas mostram que há mais de 1 bilhão de pessoas que, ao longo da sua vida, praticou futebol de maneira continuada. Mais nenhum desporto sequer se aproxima deste género de valores. O futebol, uma vez mais, é um desporto de elites que se popularizou. O primeiro desporto de elites que se popularizou e um dos desportos que mais se popularizaram. Quantos de nós começámos por jogar futebol e assim apanhámos este bichinho pelo desporto? Quantos de nós começaram a jogar futebol como uma traquinice e depois passaram para uma coisa mais séria? Quantos passaram por outra espécie de esportes? Quantos indivíduos não estão são neste momento pessoas mais saudáveis, pessoas mais felizes? Mas a prática desportiva não tem só a vantagem do desporto, atividade física. Tem também um outro lado muitíssimo importante. O desporto cria laços entre as pessoas que jogam. O desporto cria laços de lealdade, o desporto cria laços de companheirismo. E quantas amizades não foram criadas graças ao futebol? De certeza que se fizermos aqui o teste, quantas pessoas, pelo facto de praticarem alguma espécie de desporto, não ganharam alguma espécie de amigos? Quantas pessoas não vivem isto semanalmente no livro? Certamente, se as pessoas da vida aqui criaram amigos graças à vida e levantassem o braço, certamente que seriam bem mais os 4 ou 5, mesmo assim o dobro do que vocês conseguiram. De qualquer forma, esta questão, se calhar a Bíblia é um excelente exemplo disso mesmo. Não se criam só amizades entre as pessoas da mesma equipa. Criam-se também amizades entre pessoas de equipas diferentes. Esse é um ponto que acho particularmente bonito e particularmente interessante, no sinal dos tempos. Porque o futebol não é apenas um desporto que nasceu como um desporto de cavalheiros, é ainda hoje, como muitos outros desportos, um desporto de cavalheiros. Um desporto entre pessoas que se respeitam. E isso vê-se não só a nível amador, mas também a nível profissional. Quantos jogadores que nós sabemos que se defrontam em campo, de forma aguerrida, são depois grandes amigos na vida real, independentemente do clube que representam. E agora comparem esse número de casos sebejamente conhecidos aos casos de violência que existem. São muito mais as amizades no futebol do que as inimizades. Sr. líder da oposição, diga uma coisa. As claques são um exemplo do envolvimento, da envolvência do futebol. Acha que entre as claques há muitos amigos? Acha que o Juveléu é muito amiga de Super Dragões? Da mesma maneira que os Diabos Vermelhos são muito amigos de Super Dragões? Conheço muita gente de claques diferentes que são grandes amigos cá fora. Não, se criam amigos. Com certeza que se criam amigos. Não só entre pessoas do mesmo grupo, mas também entre pessoas de claques diferentes e de clubes diferentes. Conheço, como estava a dizer, da minha experiência pessoal, diversas pessoas de claques diferentes que, por causa do futebol, se juntam. Nem que seja para se meterem umas com as outras, as amizades também não surgem daquele, toma lá, a minha equipa ganhou. E depois isto cria laços entre as pessoas. Não são de mera habituação uns aos outros, são de genuína amizade, são de um interesse comum. E este é um dos aspectos mais fundamentais do futebol. Nada como o futebol, provavelmente, junta tanta gente no mesmo sítio, junta tanta gente com o mesmo espírito. E uma vez mais, a Liga é prova disso. Gostaríamos de criminalizar o futebol? Ninguém gostaria de criminalizar o futebol. Gostaríamos sim de criminalizar coisas que pouco têm a ver com o futebol. A corrupção, os abusos de poder, os tráficos de influências, a violência, a prática. Esses são aspectos laterais. Eu não acredito que se esses mafiosos não tivessem futebol, não arranjavam outra forma de serem mafiosos. O futebol é uma escola de fair play. É uma escola de companheirismo, é uma escola de união. O futebol une as pessoas muito mais do que aquilo que as separa. E se vamos por este lado, de que
Isto é uma forma de entretenimento, todo um aliás, e portanto não é verdadeiro. Não é uma alegria verdadeira aquela que é provocada. Mas algum entretenimento provoca alegrias verdadeiras. Aliás, alguém sabe que são alegrias verdadeiras. É que eu posso tirar a alegria de ouvir música, mas de facto a minha vida em nada melhora por eu estar a ouvir a nona sinfonia, por muito alegre que ela seja. Eu posso ficar muito alegre por ler um livro, posso viajar durante horas, ter uma trip desgraçada durante 2 semanas para que eu fique em paz. Mas em momento nenhum, por muito que eu viva através desta personagem, tenho uma alegria genuína, em nada a minha vida melhora assim tão drasticamente. Parece-me sim. É que esta bancada, e agora permitam um certo exagero da comparação, nós somos talibãs. São os talibãs é que proíbem a música, proíbem a dança, proíbem os jogos, proíbem o futebol. Curiosamente, não proíbem o ópio. O futebol pode gerar alienação, mas gera muitas emoções reais. E são dessas emoções reais que fazem a nossa vida valer a pena. Eu conheço uma coisa que nos faz cometer loucuras, nos faz gritar alto, nos faz gritar por Deus, ou rezar a Deus, mesmo no caso dos ateus. Conheço coisas que nos unem e que não geram, mas que geram violência também. E não conheço só o futebol, não é só o futebol a fazer isto. É também o amor, é também a amizade. Também sentimentos fortes, provocados por qualquer uma destas coisas, nos faz ser violentos, nos faz gritar alto, nos faz rezar sendo ateus, nos faz cometer loucuras. Mas são precisamente essas coisas que fazem a vida valer a pena. Não acredito em teorias da conspiração. Podem-me vir com Marx, podem-me vir com os meios de comunicação social que têm uma conspiração inacreditável para fazer com que todos nós adoremos futebol. Não acredito nessas coisas. As pessoas gostam de futebol porque o futebol cria emoções nelas, porque o futebol gera alegria, gera paixões. É um desporto entusiasmante, é um desporto competitivo. É um desporto que faz as pessoas terem uma desculpa para sair com os seus amigos e beber, não fumar óleo. Muito obrigado. O Sr. Deputado acredita que o futebol nos faz estar mais perto do mundo primordial? Acredito, sim, senhora. Acredito, sim, senhora. De facto, eu acho que o futebol, um desporto tático e técnico como o futebol, tem suficientemente esse lado apelínico e, por outro lado, a dimensão emotiva suficiente para ter também o lado divulsivo, ainda bem que o menciona. Alguns países foram solidificados à custa, nomeadamente na América Latina. Verdadeiras identidades nacionais foram criadas graças ao futebol. E são essas identidades nacionais que hoje permitem, sobretudo em momentos difíceis, a determinados povos criar laços de solidariedade com os seus vizinhos, com os seus concidadãos. Nós já tivemos aqui uma análise política, com a citação de Marx, já tivemos uma análise economicista, fazemos agora a análise sociológica. O futebol não chega a ser uma forma exacerbada de valorização da posição masculina do domínio da sociedade contemporânea. Em detrimento da imagem da mulher, que é vista como um mero papel passivo. Não foi uma forma machista de feminista de massas. No início do seu discurso, o caríssimo deputado disse que o futebol movimenta mais de 1 milhão de pessoas. Uma pergunta. Pessoas ou homens, Sr. Deputado? É muito interessante ter mencionado isso. A primeira revolução do futebol foi a que levou à sua popularização. A segunda revolução do futebol, que é aquela que hoje assistimos, levará as mulheres aos estádios, a mulher aos campos, a mulher aos árbitros. Muitas mulheres será e mais existirão no futebol. Hoje será... Gosto muito do turno primordial, acho fantástico. As fontes de informação são a mesma. Sim, gosto muito do turno primordial e o facto do futebol levar a mulher ao campo, mas acho que a oposição está a desviar claramente da moção. Estamos a passar para campos.